Era muito comum as pessoas falar simplesmente os índios, de forma genérica, e não conhecer pela sua identidade étnica, né, pela diversidade dos povos que a gente tem no Brasil. Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade, se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira, se cortava sempre um pano de chão de linho nobre, pura seda. A Constituição de 88 vai procurar restabelecer a democracia no Brasil através da garantia de direitos trabalhistas, direitos sociais e direitos políticos de algumas minorias. Vai ter um caráter de novidade na medida em que ela procura sistematizar, dar um corpo coeso para esses direitos. E, em alguma medida, vai justamente tentar consolidar esses direitos após um período de grandes massacres e violências, né, de violações dos direitos dos povos indígenas, que é o período da ditadura militar. Nesse sentido, a ideia das demarcações das terras indígenas surge, né, como a noção de que essas terras que são habitadas, utilizadas e que são necessárias à constituição cultural e econômica desses povos indígenas, elas são propriedade do Estado, elas são juridicamente consideradas como propriedade, como bens da União, mas elas têm a posse e usufruto permanentemente atribuídos aos povos indígenas que lá estão estabelecidos. Então, assim, a Constituição foi muito importante nesse sentido. Ela estabelece um prazo para a demarcação e homologação das terras indígenas no Brasil. Esse prazo não foi cumprido, né? A gente ainda tem uma dívida a saldar com os povos indígenas. Com a Constituição, foi reforçado que o principal órgão do governo responsável por lidar com a questão indígena seria a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Na prática, isso significa que a FUNAI deve identificar, demarcar e monitorar as terras indígenas, mas também é responsabilidade dela prestar apoio e proteção social. Em primeiro lugar, a FUNAI nomeia um antropólogo para fazer os estudos de identificação. Com a aprovação da FUNAI, o estudo é aberto para contestações de terceiros. A FUNAI então encaminha o processo ao Ministério da Justiça, que, em caso de reconhecimento, deve declarar os limites da terra indígena. Em seguida é feita a demarcação física. E, finalmente, a terra indígena é homologada pela Presidência da República. Eles já sempre foram órgãos marginais na estrutura de governo, né? A FUNAI, o INCRA, já, né, historicamente enfrentando essas tensões internamente, as pressões, né, de setores econômicos que são contrários à demarcação desses territórios, e um conjunto significativo de profissionais que tenta resistir, né, e realizar uma ordem de ativismo dentro dessas instituições. O Estado brasileiro não está preparado para lidar com essa diversidade, para lidar com essa riqueza étnica, cultural que existe nesse país. E nós, povos indígenas, pela 11ª vez, estamos aqui para pintar Brasília de urucu. Boa parte das medidas legislativas que hoje tramitam no Congresso Nacional em relação a terras indígenas já são medidas legislativas que visam atacar a noção de posse permanente e usufruto exclusivo dos índios em relação aos recursos naturais das suas terras. São medidas que visam flexibilizar e desconstituir a ideia de usufruto exclusivo. PEC 215, que é uma proposta de emenda constitucional que tem por objetivo tirar a competência, né, que é da União, de demarcar a terra indígena e transferir para o Congresso Nacional, para o Poder Legislativo. Ela tenta mudar a Constituição, dizendo que os povos indígenas só têm direito ao seu território se eles
estivesse morando no dia da promulgação da Constituição de 1988. E a gente sabe que na história do Brasil, a questão fundiária, ela sempre foi uma questão conflituosa, nunca foi resolvida, e que você tem N povos que foram expulsos dos seus territórios ao longo do tempo, e que depois com a Constituição de 88, que garantia o direito originário àquela terra, né, aquele território, eles começaram a lutar pelos seus direitos e voltar para esses lugares. Olha, somos contra essa PEC, temos feito uma resistência, né, muito forte à sua aprovação na comissão especial e que, entre outras maldades, ela limita, né, a extensão das terras indígenas, né, e ela concentra a terra, né, e anula, inclusive, um marco institucional legal que foi conquistado nas últimas décadas, nos últimos 40 anos, e é fruto exatamente dessa política que destrói a tradição, destruindo os direitos indígenas, os quilombolas e a privatização da terra, quando a gente precisa democratizar o uso coletivo de um bem natural, que é o território, que é a terra do povo brasileiro. Uma ofensiva contra direitos já conquistados por alguns desses povos, né, sobretudo os indígenas e quilombolas, que têm esse direito reconhecido constitucionalmente, né, a permanecerem como, né, terem a autonomia de manterem as suas particularidades culturais, seu modo de vida próprio e num território, né? Mas esse é um direito que está sendo permanentemente tensionado por setores econômicos da nossa sociedade, que questionam não só o rito de reconhecimento, de demarcação, de promulgação dessas terras, mas aventam inclusive a possibilidade de retroagir terras já demarcadas, né? Porque a rigor querem liberar terras férteis para o mercado. Na verdade, o que está em jogo é isso. São terras públicas, as últimas terras públicas férteis, muitas delas também com riquezas minerais, né? E que são de alto interesse para setores econômicos como o minerário, o hidrelétrico, o agropecuário. As grandes reservas estão em cima dos maiores potenciais mineralógicos do mundo. Tá? Por que o índio brasileiro tem que ser tratado como um animal dentro de um zoológico? Quando você vê ao lado a Bolívia, tem um índio que é presidente. Você começa a analisar, né? Daí vamos voltar aqui para a região norte do Brasil, a região mais rica do mundo, onde vive, né, um dos povos das piores situações. Esse é o nosso Brasil. Esse grande Brasil riquíssimo vai deixar de ser de vocês se nós continuarmos com essa política indigenista, com essa política ambiental e com a política de direitos humanos. Quando se fala em ambiental, Roraima é a terra mais rica do mundo. Você não pode construir lá. E sem energia, você não sai de casa. Sem se alimentar por algum tempo, você não sai de casa. Sem energia, você fica na cama. Um país, um estado sem energia, não vai para frente nunca. Eu gostaria de construir uma hidrelétrica lá em Roraima, que não tem. Metade da energia elétrica vem da Venezuela, péssima qualidade. Outra metade, uma termoelétrica, que os ambientalistas nada falam. Uma poluição monstro, mas nada falam. Poderíamos fazer uma hidrelétrica lá e levar o desenvolvimento a Roraima. Em vez de ser um estado dependente da arrecadação do sul e sudeste, em parte do centro-oeste, ser um estado que seja lucrativo para o Brasil. Mas você não pode, por quê? Encheram de índios ao longo da calha do rio Cotingo. E lá a topografia diz que você pode fazer 3 hidrelétricas. Esse é um breve retrato do Brasil, um pouquinho de índio respondendo a você. Índio é um ser humano igual eu, igual a você. Os interesses do latifúndio. O latifúndio quer terra para produzir soja para alimentar as vacas europeias. Quer ampliar a fronteira agrícola em cima das terras indígenas e quilombolas. Essa PEC 215 é uma excrescência, é um absurdo. Isso aí não tem o menor sentido transferir para o parlamento uma função que é do executivo. Só da cabeça de um congresso de congressistas, não é
alucinados para propor uma ideia dessa. 215, eu fui o presidente dessa PEC. Nós estamos agora propondo uma nova política para o indígena, que realmente atenda o índio, dando cidadania para ele e fazendo com que ele possa usufruir das suas riquezas naturais, seja minério, seja royalties de empresas, que ele possa fazer aí trabalho com as empresas de energia, que ele possa plantar suas áreas, possa fazer parcerias, enfim, dar cidadania para esses indígenas. E nós podemos dar a condição de exploração dos recursos naturais sustentáveis e também nós fazemos com que o indígena reconheça as terras que ele tem já tituladas e aquelas que não tem. Se precisar mais de terra, o governo tem que comprar e pagar e assentar os indígenas. Essa PEC que estou entrando, passando aprovada, os índios vão ser as pessoas mais ricas do Brasil. Aquele que decide ter sua subsistência através do plantio, da produção agrícola, ou do minério, ou da base florestal, onde, conforme a sua peculiaridade e conforme a região que ele está, ele também teria todo o direito de produzir, de vender sua produção, de receber o seu dinheiro e ter seu sustento, que hoje todo esse povo indígena, a grande parte, vive marginalizado, numa extrema pobreza, a grande maioria, vivendo em cima de uma riqueza enorme, mas quem está usando e usufruindo dessa riqueza são terceiros, e não o próprio índio. Mas é sempre assim, terra rica, povo ignorante, político milionário. A coisa é até um pouquinho mais perversa, o que se quer tirar eles dessa paisagem, né? Efetivamente transformar eles no máximo em proletários rurais, né? Pessoas que vão trabalhar, né, como boia fria, nas plantations de cana-de-açúcar, para cortar cana, para o setor sucro-alcooleiro produzir açúcar ou produzir álcool combustível, né? Então, e evidentemente ao fazer isso, assegurando para, né, esses ocupantes dessas áreas a segurança jurídica que eles dizem que não tem, porque os índios estão ali do lado reivindicando, né, as suas terras. E na verdade quem está na situação de insegurança e vulnerabilidade são os próprios povos e comunidades indígenas. Então a ideia é uma integração deles pela base da pirâmide, né, como o polo absolutamente subordinado, né, a essas forças econômicas hegemônicas. Esses são grupos sociais que têm experiências com os lugares em que vivem, experiências históricas com os lugares em que vivem, que faz com que eles tenham o que alguns pesquisadores chamam de condutas de territorialidade, ou seja, tem um vínculo especial com esses lugares, né, que os predispõe a lutar para defender esses lugares. São lugares importantes na construção do que eles são como grupo social e individualmente cada um deles. Então, tudo que ele aprende sobre a vida, sobre o que é particular a essa experiência sociocultural, está fortemente relacionado a esse lugar, seus componentes naturais, mas também a experiência histórica do seu grupo ali. Então tem vários marcadores de memória naquele lugar. E tem dimensões também que são outras, né? As dimensões que não estão mais tão evidentes, né? Não é o rio, não é o solo, não é a floresta, mas a dimensão da espiritualidade é muito forte entre esses grupos. Não, ninguém vai se retirar de terra nenhuma. Não existe possibilidade de tirar nenhum índio das suas terras. Isso não está em discussão. O Constituinte, em 1988, quando ele escreveu o seguinte, que naquele dia, nem um dia antes e nem um dia depois, o índio que estava morando naquela propriedade, que estava sobre aquela área, seria terra indígena. Se ele não estava naquele dia, ele não teria o direito àquela terra indígena. Quem mais cuida do índio no meio ambiente é quem mora lá no campo. O vizinho da aldeia é o proprietário rural. Pequeno, médio ou grande. Se ele é um sitiante, se é um chacareiro ou se é um grande produtor, ele que é vizinho. Então é um se socorrendo do outro. E eles ocupam 13% do território brasileiro. Quando eles falam, por exemplo, que os índios têm muita terra para
a poucos índios, esse é o argumento que eles falam, né? Porque você tem 12% do território na mão dos indígenas, mas eles não falam, por exemplo, de que, entendeu, 60% da terra produtiva está na mão de, entendeu, meia dúzia de fazendeiros dos grandes latifundiários. Então aí eles falam, mas lá está produzindo. Eu falei assim, mas produzindo para quem? Para sustentar, entendeu, vaca, frango, porco lá fora? Não está produzindo alimento para cá. Aí eles falam assim, mas é importante para a balança comercial. Eu falei, mas quem é que disse que nós queremos nosso superávit na balança comercial ao custo de você detonar com os recursos naturais e com a perspectiva, entendeu, de qualidade de vida para o povo brasileiro no futuro? Nós queremos outro caminho. Entendeu? A CPI da FUNAI do INCRA, da Frente Parlamentar Agropecuária, né, da bancada ruralista, que caminha paralelamente à PEC no sentido de criar um ambiente político para a aprovação da PEC. Né? A CPI nasceu sem fato determinado, uma CPI absolutamente inconstitucional do nosso ponto de vista, né? Não havia fato determinado que justificasse a criação, mas ela vem também na perspectiva de criminalizar, inclusive, os próprios procedimentos administrativos de demarcação de terra. Bom, é uma outra, é parte da estratégia. Você precisa criminalizar os aliados desses povos, né? Você precisa criminalizar os setores de governo que realizam o rito de reconhecimento desses territórios e gerar uma situação de medo, né, que paralise os processos, porque as pessoas estão sendo indiciadas individualmente, né? Então, se você pega, por exemplo, no relatório, são mais de 120 pessoas que o relatório propõe que sejam indiciadas. Dessas 120 pessoas, um sexto, né, porque são 20, 21, são antropólogos ou antropólogas que trabalharam como técnicos em estudos de reconhecimento, né, de territórios indígenas e de territórios quilombolas. Quer dizer, ninguém estava fazendo nada de mais do que cumprir a Constituição, cumprir a legislação, não é? E a implementação desses direitos. É um processo super extenso, milhares de páginas, que entra em detalhes da vida íntima das pessoas, e tem absurdos também, como indiciamento de pessoas que já não estão vivas, de antropólogos que são estrangeiros, que não estão atuando no Brasil. Então, o que nos permite ver assim, os excessos desse processo. Então, eles trazem uma série de medidas que visam implantar um controle político sobre um procedimento técnico administrativo, que é o procedimento de demarcação. Né? As medidas são todas nessa direção. E ela termina, né, enfocando toda essa gama de dimensões e de atuações do Estado. Né? Essa articulação que há entre a CPI e a PEC. Há uma orquestração de esforços no plano legislativo, no judiciário e mesmo no executivo, de ações diversas, justamente para liberar essas terras para o mercado. Então, elas não são ações isoladas, elas são ações que estão articuladas e se retroalimentam. Lastimável, nós estamos vivendo um retrocesso enorme, assustador. Já que tal qual as obras da Transamazônica, quando os milicos os chamavam de silvícolas, hoje o projeto de outras obras faraônicas, correndo junto da expansão agrícola, induz ao indicídio, vide o povo Caiová. Demarcação já, demarcação já. Já que tem bem mais latifúndio em desmesura que terra indígena pelo país afora, e já que o latifúndio é só monocultura, mas a TI é polifauna e pluriflora. Demarcação já, demarcação já. Tratoriza, motosserra transgeniza, e o outro endeusa e diviniza a natureza. O índio a ama por sagrada que ela é, e o ruralista pela grana que ela dá. Demarcação já.
já